Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é vídeo de lista. Adoro fazer vídeo de lista e essa eu já queria fazer há algum tempo, mas estava sem oportunidade de fazer. Hoje surgiu porque eu me lembrei, né? Então é algo muito específico que eu quero na coleção, bonecos que não são foco, mas que eu gostaria de ter aqui em algum momento. Sem mais delongas, deixa eu dizer pra vocês, o tema de hoje são o top de bonecos gigantes que eu quero em Bonecópolis. Nossa, Sérgio, tem um Batman gigante atrás de você. Sim, eu coloquei ele lá por uma razão. Porque ele é a minha referência de tamanho aqui, porque é o maior boneco da minha coleção. Tem os seus 31 centímetros de altura e para os personagens que eu estou pensando, o mínimo é esse tamanho que eu quero, tá? São personagens de franquias variadas e, como eu falei, não são exatamente personagens que eu tenho muita urgência, mas que eu gostaria muito. E eu acho que se for para escolher personagens icônicos desse tamanho, tem que ser grande, não pode ser pequeno, tem que ser grande. Só funciona para mim se na coleção tivesse tamanhão. Mas quem são esses bonecos? Bora lá. Se é para começar, vamos começar pensando grande, trocadilhos à parte. Vamos começar falando de um dos personagens mais icônicos do cinema, que de alguma forma todo mundo assistiu em algum momento. Estou falando de King Kong. Sim, já faz um bom tempo que eu estou pensando em ter um King Kong na coleção. Eu não tenho nenhum. A questão é que a maioria das figuras que saem de King Kong são de baixa estatura, assim, pequenas. E eu poderia até falar que essa questão de, tipo, se você tem uma coleção, não tem uma coleção e quer ter aquele personagem específico ali com você, funciona você ter numa escala menor. Mas quando você quer ter alguém que incorpore esses elementos de grandiosidade, tem que ser uma figura gigante. E o King Kong, no caso, pra mim só funciona se for numa escala maior. Esse Batman aqui, que eu mostrei pra vocês, tem 31 centímetros. E até saíram algumas figuras da Playmates bacana por causa desse Monsterverse do Godzilla vs Kong e tal. Mas eu encontrei um no AliExpress e não consegui identificar o fabricante, mas é um King Kong de 35 centímetros, meu amigo. Aonde você colocar, ele vai chamar atenção. E vocês estão vendo aí na imagem que é uma figura sensacional. Eu gostaria de ter na coleção, sim. De repente, se eu tiver um cenário de prédio, colocá-lo assim pendurado, ou às vezes colocar num armário, assim, na parede. Poxa, já é um troço que realmente impacta, e pra mim seria interessante, sim. Pois é, eu falei de King Kong, falei de Monsterverse. Obviamente que o Rei dos Monstros também tá no meu alvo, e já não é de hoje. Eu acho que comecei a pensar em ter um Godzilla na coleção lá em 98, por causa daquele filme horroroso do Matthew Broderick, né? Mas chegou a vender por aqui um Godzilla gigantesco. Me encantou aquilo ali. Ele era eletrônico, mexia para os lados, assim, achava bonito. Mas de lá pra cá saíram outros modelos muito mais parecidos com a versão japonesa. E eu encontrei esse aqui também, que tem cerca de 50 centímetros. Então, tipo, já é um bichão, 50 centímetros, maior que Kong. E aliás, em equiparação, eles são mesmo realmente Godzilla um pouquinho maior que Kong. Então sim, eu adoraria. E eu tenho aqui minha prateleira de Tokusatsu, né? Dou meu jeito e espremo pra caber os dois aí. Dois porque além do Godzilla, eu já penso em outro também. Ainda na esfera do Japão, eu tenho que dizer que sim, há um personagem que eu preciso ter na coleção de Tokusatsu. Eu não tenho nenhum e realmente eu preciso ter. E na escala da imponência dele, sim, eu estou falando de Ultraman. A verdade é que anos atrás cheguei a ter duas figuras de Ultraman. Eu tive um Sofube do Ultraman Astra e eu tive um Figuarts do Ultraman Max. Eu acho que era esse, Ultraman Max. Muito bonitos, só que tinha aquela questão, pequenos. E eu acredito que Ultraman tem que ter aquela grandiosidade na coleção. Tem que fazer jus ao tamanho. Tem que ter esse tamanho aqui do Batman, no mínimo, em relação às outras peças, tá? Você tem que olhar para ele e sentir aquela grandiosidade. Eu falo isso ainda mais esse ano que lá em São Paulo eu assisti o show do Ultraman, fiquei mais fã da franquia e sim, eu acredito que tem que ter isso daí. Eu adoraria, eu ficaria muito doido no dia que eu puder botar os dois assim na prateleira de Tokusatsu. Por isso que eu falei dois, entendeu? Saindo um pouquinho da questão de monstros do Japão, personagens do Japão vindo mais pro ocidente, tem uma peça na minha coleção específica que eu não tenho ainda de uma franquia. Nessa coleção específica, ela só funciona se forem grandes. Tenho versões medianas que até cabem, mas na sua maioria são pequenas e tem que ter um maior. Eu tô falando de Jurassic Park. E eu tenho uma coleção muito de personagens humanos que eu adoro.
Só que eu tenho poucos dinossauros para interagir com eles. Eu tenho um Velociraptor, eu tenho um apatossauro pequeno, eu tenho um tiracossaurozinho. Quer dizer, não é um tiracossauro, eu acho que é um... eu não sei, é algum triceratopsídeo. Mas eu tenho muita vontade de ter um T-Rex, um grandão mesmo, para interagir com eles. Um T-Rex ou um outro maior, como um, sei lá, um... Eu sou particularmente fã do Mosasauro. Você viu o Mosasauro que saiu? Pois é, eu sou particularmente fã dele. Eu gostaria de ter na coleção, mesmo não tendo um tanque de água para botar. Aliás, daqui a um tempo eu quero fazer um vídeo no canal de brinquedos anfíbios. Mas sim, T-Rex ou aquele Indominus também seriam ótimas opções. Eu já falei de monstros e tal, mas falando de robôs. Tem robôs específicos que só funcionam se você comprar a escala grande. Mas tem um que vai até gerar uma polêmica com amigos meus. Polêmica não, mas gerou uma conversa anos atrás, mais acalorada. Que foi o Gypsy Danger, um dos famosos Jaegers do filme Círculo de Fogo, Pacific Rim. Na época, eu dei uma nota 8 de 10. Os meus amigos ficaram revoltados. Ah, Sérgio, você gosta de robô, você gosta de Japão, a vibe é essa. Eu não sei o que aconteceu. Como o filme tinha muitas cenas noturnas, teve o clima que saiu debaixo d'água, eu senti que escondiam muito o robô. Eu queria ver mais assim, ele em funcionamento e tal, ao ar livre. Mas no segundo filme meio que passou e eu passei a querer ter essa peça. Mas eu quero uma peça que seja tamanho grande, né? De fato existem algumas figuras, tem da NECA Toys, só que é desse tamanho mais ou menos, coisa de 20 centímetros e tal. E eu acho que para a escala dele funciona melhor em escala de, digamos, 30 centímetros ou mais. Mas é isso. O Gypsy Danger seria muito bem-vindo aqui. Antes do último opcional que eu quero para a coleção, algumas menções honrosas. Falei de robôs gigantes, então sim, eu gostaria muito de um Gundam. Lá em São Paulo, quando eu fui, vi alguns para montar em larga escala, então eu acho que aqui também funcionaria muito bem na minha coleção. Transformers. Os meus Transformers, eu tenho alguns de vários tamanhos. Temos bem ali, não sei se dá pra ver, que breve vão aparecer no canal. Mas alguns modelos tem que ser em escala grande. Optimus Prime, Megatron, Devastador. Se eu puder escolher uma versão grande do personagem, não tenho dúvidas que eu vou querer. Mas o último não é de robô, não é monstro, mas é um vilão famoso. Ainda mais agora. Esse último que eu vou citar, ele meio que está denunciado pelo corpo bem aqui, mas também pela camisa que estou usando. Eu estou falando de Galactus, que deu as caras agora no filme do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, e que foi finalmente o Galactus que eu queria ver no filme, no cinema, com toda aquela imponência. E assim, eu sei que ao longo dos anos, mais de uma versão do personagem foi lançada, principalmente dentro da linha Marvel Legends, né, como parte de peça baixa para montar, ainda na época da Toy Biz. Tem uma versão Hasbro agora, se eu não me engano. Eu tenho pra mim que tem que ter aquela imponência. A palavra que eu usei muito aqui ao longo do vídeo foi imponência. E não só imponência, mas intimidar. E o Galactus tem isso. E esse filme tem bastante. Eu não sei se vai ter uma versão específica do filme ou se vai ser só a versão dos quadrinhos mesmo. Mas Galactus é um personagem que merece. Tem muito vilão da Marvel que eu não tenho ainda, na verdade. E o Galactus com certeza tem que ser um deles. Quando eu falo aqui em grandiosidade e imponência, tem que fazer isso com todo cuidado, porque há um equilíbrio ali entre imponência e ostentação. Ah, o cara tinha um negócio gigante pra botar na prateleira pra dizer que é bonzão. Não é isso. É porque esses personagens foram concebidos nessa escala, nesse tamanho, nessa grandiosidade. E a gente que gosta desse universo, eu acho que a gente realmente tem essa necessidade de querer colocar, eu pelo menos tenho, essa necessidade de colocar o personagem na escala devida que ele foi concebido e que traz esse elemento, né? Você tá aqui, por exemplo, não é o que eu tô querendo, mas simboliza muito isso. Os Megazords em Power Rangers, ou Mecha de Tokusatsu. Eu não vou querer um pequenininho. Se você me der de presente, legal, eu aceito. Mas eu vou preferir sempre ter um que seja na escala grande. Sei lá, no universo do He-Man, Motu, Gramamir, o dragão de chapéu lá. Tem que ser grande, tem que ser gigantesco. Tem ele é parte dele, então não vou abrir mão disso. Mas, como qualquer parte da minha coleção, eu falo pra vocês que não tenho pressa. Se um dia acontecer, ótimo. Se não acontecer também, beleza. A vida segue. Mas é isso, meus queridos. Queria ouvir de vocês. Tem algum dos gigantes que eu citei na coleção que vocês gostariam de ter também? Deixa aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobrir o canal agora, coleciona, incluindo gigantes. Também quer um gigante na sua coleção? Tá mais do que bem-vindo.
para se inscrever e conhecer aqui as redes do canal unificadas com o conteúdo do YouTube. Como forma de me ajudar também a contribuir com o meu trabalho, caso queiram, tá aqui o Pix disponível. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela visita. Uma semana gigante para vocês em qualidade. E até o próximo vídeo aqui no canal Bunnycopolis.